Bem-vindos a GeoPapers! Aqui nós te ensinamos como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Fabiano Serra. Eu sou o Jader Burtê. E o tema de hoje é herpes na gestação. O que mudou? Vamos conversar sobre isso, né, Jader? Tema bem objetivo, né? E acho que é uma coisa que todo mundo sempre tem dúvida, né? Quando chega aquela gestante ali em trabalho de parto, ela não tá com lesão ativa, né? Aquela coisa, tá com lesão ativa, o pessoal vai indicar cesariana. Agora, quando ela não tá com lesão ativa, mas ela teve recentemente, será que eu preciso considerar esse relato ou não preciso? Vamos bater um papo sobre isso. Vamos começar do basicão? Vamos lá. O que é herpes genital e como que ele se manifesta? Herpes genital, então, ela é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo vírus herpes simples, né? A gente tem o herpes simples, principalmente o tipo 2, é o que mais causa o herpes genital, né? E ela costuma, então, causar aquela sequência clássica, né? Que são vesículas. Essas vesículas, elas parecem um cacho de uva, né, na região genital. Elas acabam causando dor, né, geralmente são dolorosas, e aí acabam rompendo essas vesículas, gerando úlceras. Então a gente vai ter a sequência de vesículas que rompem, geram úlceras, e essas úlceras, que são dolorosas, elas começam a formar aquela crosta, né, então formando aquele terceiro momento, né, aquela terceira etapa da evolução da doença, que são então as vesículas, que evoluem para úlceras e depois crostas. E não é incomum a gente ter na mesma paciente aí as três fases da doença, né? Então, às vezes a gente tem vesícula, tem úlcera e tem crosta na mesma paciente. Ela definitivamente é a doença ulcerativa vulvar mais comum. É uma doença, então, viral, né? Portanto, o vírus fica dentro da célula, ela é incurável, né? Mas o vírus faz um ciclo, né? Faz aquele ciclo que gera a lesão clínica, aí a paciente pode ficar bem, né? E não ter mais episódios, assim como ela pode ter recorrências, eventualmente, aí, da patologia. Beleza, então a gente tá falando aí de episódios agudos, eventualmente, né? Como é que eu vou tratar cada um desses episódios agudos da paciente na gestação? Quando a gestante ela tem um episódio agudo, seja uma primo-infecção, né, ou uma recorrência, geralmente a primo-infecção costuma ser muito mais sintomática, né, do que a recorrência. Sim. Mas sempre que a paciente tem aí um episódio de herpes genital, se recomenda tratar. O Ministério da Saúde coloca como primeira opção o bom e velho aciclovir, né? Então, assim, a gente tem outros medicamentos também, né, da mesma classe, mas o aciclovir ele está preconizado aí como primeira opção. Via oral, não o aciclovir tópico, né? Lembra que o aciclovir tópico é mais para o herpes labial, né? Para o herpes genital se recomenda o aciclovir via oral. Pode ser usado na gestação? Pode ser usado na gestação. O comprimido que a gente tem no Brasil é de 200 miligramas, né? Então a gente vai dar 2 comprimidos, que vai dar 400 miligramas a cada 8 horas, por um total, se for uma primo-infecção, por 7 a 10 dias, né? Então 400 miligramas de 8 em 8 horas por 7 a 10 dias. E se for uma recorrência, a gente faz a mesma dose, né? 400 miligramas via oral de 8 em 8 horas por 5 dias. Beleza, então a gente muda o tratamento se é primo-infecção ou se é recorrência, né? Isso, o tempo, na verdade, de tratamento. O que altera vai ser o tempo, né? Se é primo-infecção, é 7 a 10 dias de tratamento. Se é recorrência, são 5 dias. O objetivo, na verdade, não é curar, né? O vírus, ele acaba não tendo cura, né? Ele acaba sendo só uma forma da gente acelerar aquele ciclo do vírus para que realmente a paciente fique livre, né, daquelas lesões mais rápido. Esse é o objetivo. E existe um número de episódios em que a gente deve considerar uma profilaxia com aciclovir? A partir de quanto seria esse número? Então, assim, quando que a gente considera como herpes de repetição, né? O conceito de herpes de repetição são 6 ou mais episódios em um ano. Então, se você tem 6 ou mais episódios, aí a gente considera como herpes de repetição. Se existe, né, aí herpes recorrente, né, de repetição, indica que a gente faça a profilaxia com o aciclovir, né? Na verdade, seria um tratamento supressivo, né, com o aciclovir que a gente vai fazer aí a cada 8 horas, né? Pode fazer a cada 8 ou 12 horas por um total de 6 meses, né? Isso vale para gestante e para não gestante. Então, se ela tem 6 ou mais episódios, né, de herpes genital, a gente vai acabar indicando aí o tratamento supressivo, né, com o aciclovir.
Tem até uma regra que eu sempre gosto de usar, que é aquela regrinha mnemônica do nome, né? Pega o nome. Isso é coisa de quem gosta de dar aula pra prova, né? É só lembrar, herpes. Quantas letras tem herpes? 6. Então são 6 episódios. São 6 episódios ou mais, né? Aí a gente considera como herpes de repetição. Muito bom. E qual que é a recomendação da via de parto naquelas pacientes que têm herpes genital? Então vamos lá, se a gente tem uma paciente com episódio de herpes genital, né? Ela teve, digamos que um episódio de herpes genital com 12 semanas, né? Teve com 12, teve com 16, teve com 23, foi antes da 28ª semana de gestação. Se o episódio, né, de herpes genital, seja ele uma prima infecção ou seja uma recorrência, foi até 28 semanas de gestação, essa paciente, então, ela tem indicação de usar o aciclovir no momento que ela tá, né, com a lesão ativa. E quando ela tiver 36 semanas de gestação, se recomenda profilaxia. Como é que é essa profilaxia? Com aciclovir, 400 mg de 12 em 12 horas até nascer. Até o momento do parto. Então, teve a lesão herpética, né? Com menos de 28 semanas, tratou no momento que teve, nunca mais teve, depois da 28ª. Quando ela fechar 36, ela tem indicação de usar aciclovir a cada 12 horas até nascer. Pode nascer de parto? Pode nascer de parto. Então, não existe contraindicação para o parto vaginal. Por quê? Porque ela teve, na verdade, a lesão antes de 28 semanas. Agora, se a paciente teve herpes genital depois da 28ª semana, isso é o que mudou na diretriz, então, do Ministério da Saúde de 2022. Se ela teve um episódio de herpes genital depois de 28 semanas ou mais, mesmo que essa paciente, digamos que ela teve lá com 30, 32 semanas, ela foi tratada e sumiu, né? Regrediu e ela não teve mais. Essa paciente também vai ter indicação de usar a profilaxia a partir de 36 semanas. Todas as gestantes que tiveram algum episódio de herpes vão ter indicação dessa profilaxia com 36 semanas ou mais. Ela vai usar o aciclovir de 12 em 12 horas, né, a partir de 36 semanas. Só que, se o episódio foi depois da 28ª, mesmo que ele tenha resolvido, a gente sabe que ainda tem vírus replicando ali. Mesmo que ela não esteja com a lesão aguda, ainda tem um pouco de vírus que a gente não enxerga, né? Porque é um processo celular, né? Mas ainda tem vírus ali que pode contaminar. E contaminando, a gente sabe que existe aquele risco, né, pro recém-nascido, gravíssimo, inclusive às vezes de encefalite herpética, né? Então, assim, é recomendada via alta cesariana, né, se ela teve um episódio de herpes genital depois de 28 semanas, mesmo que ela não esteja com lesão ativa. Digamos que ela teve lá com 32 semanas, resolveu, né, nunca mais teve. E essa paciente chega lá em trabalho de parto, né, com 38 semanas, se recomenda a cesariana. Então, a cesariana, ela está indicada, ela está recomendada para qualquer gestante que tenha tido qualquer episódio de herpes genital depois da 28ª semana. Essa é a diretriz oficial do Ministério da Saúde. No final, essa terapia, a partir de 36 semanas para esses casos, é caso ela entre em trabalho de parto, provavelmente, né? Exatamente. Caso ela entre em trabalho de parto, então a gente já entra, né, com a profilaxia. Se ela entrar em trabalho de parto, romper bolsa, né? Pelo menos a gente garantiu uma certa proteção aí, um tratamento, né? Exato. Então, aquela história de que precisava ter necessariamente a lesão ativa para você indicar a cesariana, claro, isso continua, né, valendo, obviamente. Esse é básico, Essa né? é a base da base, né? Mas, de qualquer forma, se ela teve qualquer episódio, né, depois da 28ª semana, também tem aí uma diretriz, um documento oficial para nos embasar nas condutas no dia a dia, nos plantões, né, para a gente indicar a cesariana. Então, se ela te conta que teve herpes, tá registrado ali, né, no cartão pré-natal que ela teve herpes, depois de 28 semanas, você tem aí realmente uma indicação de fazer um parto por via alta, de cesariana. Perfeito. Acho que eu aprendi. Quem assistiu aprendeu também, quem nos ouviu também aprendeu. Vocês gostaram? Eu gostei bastante, hein?
Meu amigo aqui é danado, pra não falar outra palavra. Eu acho que é uma coisa que é bem prática, né? Acho que é uma dica bem boa, assim, pra quem realmente tá no dia a dia. Às vezes o pessoal se atrapalha bastante aí nos plantões, porque fica, puxa, tá, mas ela não tá com nada agora, por que eu vou indicar uma cesárea, né? Sofrem, né? As pessoas sofrem, Sofrem, exatamente. Não briga com o protocolo, porque não dá pra brigar com o protocolo, eu acho que o protocolo tá aí pra nos ajudar e é aquela coisa, às vezes a gente ele é baseado em evidências. É baseado em evidência, e aquela coisa da gente só acreditar no que a gente tá vendo, né? Os nossos olhos estão vendo que não tem lesão. Sim, não tem lesão ali, aqui naquele momento, mas o vírus tá ali, gente. Ele já resolveu, mas ele tá replicando ali, ele pode contaminar esse bebê. É isso aí, gente. Muito feliz de poder contribuir um pouquinho com o aprendizado de vocês. A gente sempre à disposição, querendo ouvir feedback de vocês, a discussão de temas, sugestão de temas para que a gente converse aqui no nosso podcast e que você escute no Spotify. Então a gente está sempre à disposição. Um abraço a todos. Obrigado, gente.